Olá, meu nome é Paulo Henrique dos Santos Lucon, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e aqui gostaria de falar para os colegas, amigos que visitam o sítio da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, os impactos do coronavírus sobre os contratos. Como nós sabemos, a pandemia tem provocado efeitos em todo o mundo. Seus efeitos podem ser sentidos não apenas na área da saúde, mas também na economia, abrangendo a execução dos contratos. E aqui eu quero falar um pouco da judicialização desses contratos, do processo civil aplicado aos contratos. Esse contexto inesperado pode causar alterações no cumprimento das obrigações, especialmente daquelas de execução continuada. Sendo assim, é necessário discutir quais alterações podem ocorrer no âmbito dos contratos bancários em tempos de pandemia. Antes, é necessário relembrar que os contratos podem ou não se submeter ao regime do Código de Defesa do Consumidor, dependendo de quem sejam os contratantes. As soluções dadas em cada caso concreto hão de ser diferentes, a depender do regime jurídico adotado na interpretação do contrato. É justamente por isso que os pedidos de revisão dos contratos podem ser objeto de soluções diversas por parte dos tribunais. Eu gostaria aqui de dar destaque àqueles contratos não submetidos à legislação consumerista. Antes de se adentrar propriamente na análise jurisprudencial do tema, cumpre rememorar as disposições legais relativas à revisão dos contratos. Isso porque, muito embora a jurisprudência referente ao tema da revisão dos contratos bancários em virtude da pandemia ainda esteja em formação, é necessário aqui que se destacar que a lei brasileira já prevê os subsídios necessários para que, em casos de calamidade, tal revisão seja realizada. São esses a teoria da imprevisão, bem como os institutos da onerosidade excessiva e do caso fortuito e de força maior. Sobre a teoria da imprevisão, vale destacar o artigo 317 do Código Civil, que dispõe quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Então, os requisitos previstos nesse dispositivo estão bem claros, motivos imprevisíveis dos quais decorra a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da execução. As consequências são a correção da prestação desproporcional pelo juiz a pedido da parte. E, evidentemente, todos os aspectos decorrentes de tal correção. Importantes observações merecem ser feitas aqui. O evento imprevisível não pode estar inserido nos riscos do negócio, não constituem eventos imprevisíveis condições macroeconômicas, como inflação ou desvalorização da moeda. Já a onerosidade excessiva, prevista no artigo 478 do Código Civil, dispõe que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Os requisitos são contrato de execução continuada ou diferida, em que determinada prestação tenha se tornado desproporcional em relação à contraprestação, em virtude de acontecimentos extraordinários. E as consequências são bem claras e estão aqui ligados à resolução do contrato. Os efeitos da sentença que determinar a resolução, como dito, retroagirão à data da citação. Já os casos de caso fortuito e força maior estão previstos no artigo 393 do Código Civil.
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O requisito aqui é que aconteça fato não imputável ao devedor, imprevisível e inevitável. O devedor não responderá por eventuais prejuízos. Observação importante: fortuito interno não exime o devedor, portanto, eventuais contratos firmados com hospitais e outras entidades similares não estariam sujeitos à aplicação desse instituto em virtude da pandemia. Falar sobre um pouco a jurisprudência que interessa. Com a pandemia surgiram uma série de casos envolvendo a revisão de contratos que serão agora analisados. Não obstante, o provimento jurisdicional concedido em cada caso tem sido diferente, como se verá adiante. Além disso, cumpre mencionar que as decisões sob análise foram proferidas em sede de tutela provisória, até mesmo porque não houve tempo hábil desde o início da pandemia para que se realizasse uma cognição exauriente. Nesse sentido, o cenário jurisprudencial que ora se passa a examinar ainda pode vir a ser alterado pelos próprios tribunais. Considerando o caráter recente da crise, é certo que há poucas demandas de revisão de contrato em trâmite no STJ. Justamente por isso, a pesquisa realizada centrou-se na jurisprudência dos tribunais locais. Para a discussão do tema em análise de hoje, eu gostaria de falar de um caso do STJ de embargos de declaração em agravo interno no pedido de tutela provisória número 2064, de São Paulo, que está no STJ. E nesse caso, eu gostaria de extrair princípio relevante a ser considerado em demandas envolvendo contratos. Trata-se aqui de pedido de concessão de contracautela aduzido, no caso aqui por pessoa jurídica de direito privado, que se encontra em recuperação judicial em face de conhecido banco de investimentos. Tal banco teria retido determinados valores da recuperanda e interposto o recurso especial com efeito suspensivo, impedindo que a recuperanda levantasse a quantia em questão. E resignada, a recuperanda propôs medida de contracautela, visando ao levantamento de tais valores. E essa medida foi indeferida. Diante da pandemia, a recuperanda ingressou novamente com a contracautela, que diante de fato novo da Covid-19 teria urgência, necessidade de receber os valores retidos pela instituição financeira, dados os efeitos econômicos decorrentes da crise mundial de saúde. O STJ ponderou que, no caso em tela, apesar de apontar a ocorrência de fato novo, a parte insurgente não demonstrou como a crise global teria afetado, de modo específico e concreto, a situação fática que embasou a deliberação da quarta turma para manter o indeferimento do pleito anterior, qual seja a existência de ordem judicial para que a instituição financeira entregue a recuperanda valores retidos. Aliás, diz o STJ, as vagas alegações de recrudescimento da dificuldade financeira enfrentada pela empresa apenas corroboram a percepção quanto à eventual transferência de valores causar danos irreparáveis à casa bancária. No caso, portanto, o judiciário houve por bem não permitir o levantamento de valores por empresa em recuperação judicial, precisamente para evitar que fossem causados danos irreparáveis ao banco. O que é extremamente relevante desse julgado do STJ é que se julgou necessário que a empresa recuperanda indicasse de forma objetiva as dificuldades econômicas pelas quais estava passando, para que apenas então pudesse levantar os valores requeridos. Não basta, portanto, eu acho que essa é a diretiva geral, alegar a pandemia, dizer que a pandemia desacelerou a economia para que se possa reavaliar situações já consolidadas. O STJ houve por bem prevenir danos irreparáveis à instituição financeira, naquela ideia de periculo in mora reverso. Então, isso também é muito importante. Em outros casos também, eu poderia citar aqui outros julgados de tribunais regionais, mas a ideia aqui é a mesma, de se verificar uma alegação específica, tem que ser demonstrada concretamente, não simplesmente a existência da pandemia. E isso que deve ser levado em conta pelo julgador. Aqui eu poderia citar o agravo de instrumento número 2070585 do TJ de São Paulo,
e que traz exatamente essa ideia de equilíbrio. Isso deve nortear também as decisões nos tribunais federais para se analisar exatamente a hipossuficiência financeira, o caso concreto decorrente da pandemia, para que se decida a questão. Essas são as pequenas palavras que eu gostaria de deixar, agradecendo novamente o honroso convite formulado pela Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigado.